Glória a Deus. Será que algum ser humano poderia ter impedido a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? Alguns anos atrás, em uma cidade do Rio Grande do Sul, um homem subiu um palco, onde estava sendo encenada a paixão de Cristo. E com seu capacete de moto na mão, ele começou a agredir o ator que interpretava o soldado romano. E eu revi esse vídeo hoje, e é impressionante a força que aquele homem usa. Ele vai até o soldado romano e ele dá alguns golpes com o capacete e começa a chutar o ator que interpretava o soldado romano. E o interessante é que algumas pessoas que estavam próximas a ele relataram que ouviram ele gritar, dizendo: eu não vou deixar vocês matarem o meu Jesus. Eu não vou deixar vocês matarem Jesus. Aí eu pergunto para vocês, quem nunca teve uma vontade dessa na vida? Quem nunca desejou estar lá? Quem nunca pensou, se eu estivesse lá, eu daria uma voadora em fulano, eu daria um direto em cicrano, eu não deixaria matarem o meu Senhor Jesus. Eu creio que em algum momento da vida, todos nós já sentimos vontade, já sentimos desejo de impedirmos que Jesus passasse por tudo aquilo que ele passou na terra. Mas a pergunta é, se nós estivéssemos lá, será que nós poderíamos impedir Jesus de morrer? Nós teríamos o poder, nós teríamos a capacidade, nós teríamos a força de impedir a morte de Jesus? E se nós pudéssemos, será que nós deveríamos tentar impedir Jesus de morrer? Nessa noite nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Ceia essa que tem como principal objetivo fazer-nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor passou na terra por mim e por você. E a interrogação que eu faço é: será que tudo aquilo que Jesus passou na terra por mim e por você era algo realmente necessário para Ele? Ou será que não? Será que o que Jesus passou poderia ser evitado? Ele poderia não ter passado por aquilo? Poderia não ter sofrido tudo aquilo que Ele sofreu? É sobre essa interrogação que eu quero meditar com você nessa noite. Para isso, eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 21. Evangelho de Mateus, não sei de quem é esse capacete, mas muito obrigado. Foi só para ilustrar mesmo, não vou usar ele, viu? Mateus capítulo 16, verso de número 21. Quero ser bem breve, para nós celebrarmos a ceia do Senhor daqui a pouco. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, nós vamos ler capítulo 16, verso de número 21. Apenas um versículo. Mateus 16 e 21. Se todos já tiverem encontrado, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus, a qual diz assim, em Mateus 16 e 21. Eu acho que eu repito a referência umas 10 vezes, porque é muito importante que todos aqueles que aqui estão saibam que o que nós procuramos pregar não é a nossa palavra, e sim a palavra do nosso Deus, e que você confira se realmente o que nós estamos dizendo está de acordo com a palavra do Senhor. Não acredite em tudo aquilo que as pessoas dizem em nome de Deus. Acredite naquilo que as pessoas dizem em nome de Deus, que esteja baseado
na palavra do Senhor, na palavra que ele revelou. Então Mateus 16 e 21 diz: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Somente até aqui. Pai amado e Pai querido, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, a qual cremos que foi inspirada pelo Senhor, que foi soprada pelo Senhor. Cremos que homens santos falaram da parte do Senhor, movidos pelo Teu Espírito Santo, de forma que quando a Bíblia fala, o Senhor fala. Quando a Bíblia é pregada, quando a Bíblia é ensinada, é o Senhor que está querendo falar aos nossos corações. Que os nossos corações hoje estejam abertos, Pai, à Tua voz. Que possamos entender o que Jesus precisava sofrer, passar por amor a nós. E possamos tirar lições disso para as nossas vidas. Tudo isso eu peço e agradeço no nome santo, magnífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nesse verso que nós lemos, Mateus 16 e 21, o próprio Senhor Jesus vai citar 4 coisas que ele entendia, que ele precisava passar, que ele precisava experimentar, que ele precisava sofrer. Essas 4 coisas, elas são expressas por 4 verbos que estão no mesmo modo e no mesmo tempo do Novo Testamento. O que então, a nossa pergunta é, o que então era preciso? O que então era necessário Jesus Cristo passar, de acordo com este versículo? E que lições isso pode trazer para a minha vida e para a sua vida? Em primeiro lugar, Jesus deixa claro aqui que era necessário ele seguir para Jerusalém. Vamos ler o início do verso novamente. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário, que ele era preciso fazer o quê? Era-lhe necessário seguir para Jerusalém. Primeira coisa que era necessária acontecer com Jesus era ele seguir para Jerusalém. Quando Jesus disse essas palavras, tanto ele como seus discípulos estavam em Cesareia de Filipe. Eles não estavam em Jerusalém. Então, quando eles ouviram Jesus dizer que era-lhe necessário seguir para Jerusalém, eu imagino, é bem provável que os discípulos de Jesus fizeram uma careta de desgosto dessa necessidade que Jesus acaba de expressar para eles, de ir para Jerusalém. Aí você talvez pergunte, mas pastor, por quê? Se Jerusalém era uma cidade tão religiosa, se Jerusalém era uma cidade tão maravilhosa, por que os discípulos não devem ter gostado quando Jesus disse que era preciso ele seguir para Jerusalém? E o motivo para isso é muito simples. É porque, de fato, Jesus merecia ser bem recebido na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque ele era o rei. Como Mateus procura demonstrar do primeiro ao último capítulo do seu livro. Jesus é o rei. Jesus é o rei que foi prometido e que veio para cumprir as profecias, para cumprir as promessas. E Jerusalém era a cidade do grande rei. Então era esperado que Jesus fosse bem recebido em Jerusalém. Porém, uma coisa é a recepção que Jesus merecia receber naquela cidade. E outra coisa bem diferente, era a recepção, a má
recepção que Jesus já tinha recebido na cidade de Jerusalém. Porque Jesus já tinha ido àquela cidade, mas ele não tinha sido bem recebido naquele lugar. E agora ele olha para os discípulos e diz o quê? Nós vamos ter que voltar para esse mesmo lugar. Nós vamos ter que seguir para esta cidade na qual eu deveria ser bem recebido, mas eu não fui. Pois é justamente para lá que agora eu preciso ir. É justamente para lá que agora eu preciso voltar. Será que alguma vez você já se sentiu assim? Mal recebido em algum lugar? Será que alguma vez você já precisou ir a um lugar no qual nem convidado você chegou a ser? No qual você não se sente uma pessoa bem-vinda? No qual você não se sente uma pessoa bem recebida? Será que você já se sentiu assim? Pois Jesus já. É por isso que ele me entende. É por isso que ele te entende. A diferença é que muitas vezes, ao sabermos que nós não seremos bem recebidos em determinados lugares, o que é que nós fazemos? Muitas vezes nós dizemos, eu não vou. Se nós pudermos evitar, nós evitamos. Só que Jesus não podia. Jesus não podia evitar seguir para Jerusalém, porque ele diz, é necessário eu ir para lá. É necessário eu voltar a Jerusalém. É necessário, é preciso eu ir a Jerusalém. E sabe, muitas vezes, também será necessário eu e você irmos a lugares onde nós não seremos bem recebidos. Muitas vezes será preciso, será necessário nós voltarmos a certos ambientes, como Jesus, no qual nós sabemos que não nos receberão bem. Mas nós temos que ir lá. Nós temos que voltar lá. Nós temos que ir novamente a estes lugares. Talvez seja assim que você esteja se sentindo neste momento. Talvez tenha um lugar no qual você não é bem-vindo, você não se sente bem-vindo, mas você precisa ir a este lugar. Eu lembro uma ocasião de várias, em que era necessário eu comparecer a determinado lugar. E esse lugar, inclusive, era um lugar de culto. Era um local onde ia acontecer um culto. E eu sabia, eu sentia, que se eu fosse para lá, eu não seria bem recebido como a gente gosta de ser. Mesmo sendo local de culto, eu não seria bem quisto naquele ambiente. Então, meu sentimento era de não ir. Se eu sei que não me querem lá, então eu acho melhor eu não ir. O problema é que neste tempo eu estava meditando justamente em Mateus, capítulo 16 e verso 21, no qual Jesus diz que era-lhe necessário seguir para Jerusalém. E sabe o que foi que eu fiz? Com a cara, com a coragem, como se diz, eu fui até aquele lugar e eu sentei na primeira fileira. E eu digo para vocês que essa foi uma das melhores experiências que eu já tive. Não por causa das pessoas que estavam lá, de como elas me receberam, mas por causa do sentimento que Deus colocou no meu coração durante aquele culto. O sentimento de que eu estava fazendo aquilo que eu precisava fazer. O sentimento de que eu estava obedecendo ao meu Deus, de ir a um lugar onde eu não queria ir, mas se Ele queria que eu fosse, eu iria. E eu fui. E Deus encheu o meu coração de alegria. Essa é a primeira coisa que precisava acontecer com Jesus. Jesus diz, o Filho do Homem, eu preciso seguir para Jerusalém. Não era fácil.
Mas é só a primeira. Eu acho que as outras talvez vão melhorar, não é? Começou difícil. Vamos ver os outros acontecimentos. Será que vai melhorar daqui para frente? Em segundo lugar, Jesus diz que a segunda coisa que precisava acontecer com ele era ele sofrer muitas coisas. O verso diz: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário, que ele era preciso, primeiro, seguir para Jerusalém. Segundo, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Aí eu pergunto para vocês, os acontecimentos estão melhorando? Jesus seguia para Jerusalém, não foi fácil. Aí agora, em segundo lugar, ele disse que seria necessário o quê? Ele sofrer. Está melhorando ou está piorando? Os acontecimentos estão melhorando? Na verdade, não. Na verdade, os acontecimentos não estão melhorando. Os acontecimentos estão piorando. Como parece que muitas vezes acontece na minha vida e na tua vida. A gente busca a Deus, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente vem à igreja, a gente se consagra, a gente se decide, a gente se santifica, a gente busca mais e mais a Deus. E qual é a impressão que às vezes a gente tem? É o que estava difícil, parece que está piorando. Parece que quanto mais eu oro, pior fica. Parece que quanto mais eu busco a Deus, mais difícil fica a situação. Parece que quanto mais eu me dedico, menos Deus responde o meu clamor. E a gente não entende. A gente não compreende por que isso está acontecendo comigo. Senhor, eu pensei que ia melhorar, mas parece que está ficando mais difícil. Será que você já se sentiu assim? Será que talvez nesse momento você está se sentindo assim? Você não entende como você está tentando ser fiel a Deus, como você está procurando fazer tudo como Deus quer e as coisas ainda não se resolveram. Na verdade, parece que fica mais difícil a cada dia. A gente até questiona Deus. Por quê? Porque a gente não gosta de sofrer. Na verdade, a gente não gosta de sofrer nem um pouco. Mas Jesus disse que ele ia sofrer o quê? Poucas coisas. É necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. É como se aqui Jesus estivesse resumindo tudo aquilo que ele precisava sofrer. Da prisão à morte. Da prisão na quinta-feira. A crucificação na sexta-feira. Aconteceu tanta coisa. Aconteceram muitas coisas. Jesus tinha que sofrer muito. Mas sabe o que é pior, igreja? O pior não era nem o que Jesus tinha que sofrer. Era da parte de quem? Porque às vezes o mais difícil não é o que acontece comigo e contigo. É quem causa. Não é nem o sofrimento que a gente experimenta. É de onde vem o sofrimento que a gente experimenta. Às vezes o que dói mais não é o que a gente tem que passar. É de onde vem o que a gente tem que passar. Aí fica mais doloroso ainda. Da parte de quem Jesus ia sofrer muitas coisas, igreja? Da parte dos assassinos? Da parte das prostitutas? Da parte dos ladrões? Era? Não, ele diz,
da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Aqueles que mais deveriam defender Jesus, porque tinham a Bíblia na mão, seriam os causadores do seu sofrimento. É como se diz: quanto menos esperada é a traição, mais dolorosa ela se torna. De onde você menos espera ser traído, quando a traição vem, é a que mais vai te causar dor. Porque era para quem deveria estar ao teu lado. Era quem deveria estar te dando suporte. Era quem deveria estar te ajudando. Você esperava uma dor, uma traição de fora, de longe. Mas muitas vezes, quem vai ser usado para te ferir é alguém de perto, é alguém do teu coração, é alguém da tua casa, é alguém do teu trabalho, é alguém íntimo de você. Então, se você já foi traído, se você está sendo traído, e se isso está doendo no teu coração, porque é de alguém que você não esperava, saiba que Jesus também, Ele entende você, Ele sabe o que você sente. Só que no caso de Jesus era necessário. E será que no nosso caso também é necessário? Ou será que Jesus está avisando para que não aconteça? Ou será que Jesus avisou já que isso poderia acontecer e você não deu ouvidos? É claro que às vezes existem coisas que têm que acontecer, mas outras não. Deus avisa primeiro. E a gente tem que prestar atenção nos avisos que Deus nos dá. Então, se você tem sofrido por causa de pessoas das quais você não esperava, saiba que você não é o único. Jesus passou por isso, das pessoas que mais deveriam aceitá-lo, que mais deveriam estar com Ele, que mais deveriam recebê-lo. Os estudiosos da palavra de Deus deveriam ter aberto os braços para Jesus, mas foram eles justamente que apedrejaram o Senhor, que maltrataram o Senhor. Era necessário então Jesus seguir para Jerusalém. Era necessário então Jesus sofrer muitas coisas. Indo adiante. Em terceiro lugar, Jesus avisa que era preciso ele ser morto. Vamos ler o verso novamente? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário, primeiro, seguir para Jerusalém. Difícil. Segundo, sofrer muitas coisas, mais difícil. Mas em terceiro lugar, ser morto. Aqui os acontecimentos ruins em relação a Jesus atingem o seu nível mais baixo. Porque ir para Jerusalém era difícil, mas dava para suportar. Sofrer muitas coisas era mais difícil, mas dava para suportar. Porém, o pior de tudo era Jesus dizer que seria necessário ele ser morto. Essa era a pior notícia que Jesus poderia dar acerca dele mesmo para alguém. Eu preciso ser morto. Isso foi tão chocante, mas tão chocante que Pedro se escandaliza com Jesus e diz: não, Jesus, de jeito nenhum, isso não vai te acontecer. Tira essa ideia da tua cabeça. Você não será morto. Pedro não queria aceitar o fato de Jesus precisar ser morto. E o pior não era a morte, porque a morte todos nós esperamos. Um dia ela vai acontecer para cada um de nós se Jesus não voltar.
O pior era o tipo de morte que Jesus experimentaria, porque a palavra para morte aqui é a mesma palavra para assassinato. Jesus sofreria uma morte injusta, uma morte ilegal. A morte de Jesus seria tramada. Como foi a morte de Abel, como foi a morte de tantos servos e servas do Senhor. E por que era necessário Jesus ser morto? Primeiro, porque estava escrito. Estava profetizado no Antigo Testamento que ele seria. E ele veio para cumprir as profecias. Mas também era necessário, porque somente através da morte de Jesus, os meus pecados e os teus pecados poderiam ser perdoados. Voltando então à pergunta do início. Seria possível nós impedirmos a morte de Jesus? E a resposta é não. E mesmo que fosse possível, nós deveríamos tentar impedir a morte de Jesus? A resposta também é não. Porque se Jesus não tivesse morrido, eu e você precisaríamos morrer eternamente no lago de fogo. Mas ele não quis. Ele quis morrer no meu lugar e no teu lugar. Para que hoje nós recebêssemos perdão e pudéssemos morar eternamente com ele no céu. Nós vimos até aqui então 3 coisas que precisavam acontecer com Cristo de acordo com ele mesmo. Ele precisava seguir para Jerusalém, ele precisava sofrer muitas coisas e finalmente ele precisava ser morto. 3 acontecimentos difíceis, dolorosos. Porém, o texto não termina com esses 3. Em quarto e último lugar, Jesus diz que havia uma última necessidade. Era-lhe necessário ser ressuscitado no 3º dia. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sim, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, sim. Ser morto, sim, mas também ser ressuscitado no 3º dia. Finalmente, um acontecimento bom. Porque nem só de acontecimento ruim, difícil, vive um servo de Deus. Coisas difíceis acontecem, sim. Mas também vão acontecer coisas boas, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, milagres vão acontecer com todo aquele que se dedica ao Senhor de verdade. E note o i. O texto não diz, era necessário sofrer ou ser ressuscitado. Não. Tem uma sequência, tem uma corrente, tem uma cadeia de acontecimentos aqui que vão se seguindo um após o outro. Não dá para escolher, pula para a ressurreição. Não dá para ressuscitar se primeiro não morrer. Não dá para ser coroado com a coroa de glória se primeiro não for coroado com a coroa de espinhos. Não dá para receber a recompensa se primeiro não recebeu o açoite. É não é ou. Eu quero isso, eu não quero isso. Eu quero experimentar essa coisa boa. Não, essa coisa ruim não dá. É um pacote fechado, completo. Ou aceita tudo, ou rejeita tudo. E olha a sequência. Porque começa com a ruim. Depois piora. E fica mais difícil ainda. Aí no final, tem a boa. A sequência normalmente é essa. A sequência é dificuldade, dificuldade, alegria. Dificuldade, 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 bênção.
Então aqui nós vemos que existem lições que nós podemos tirar para as nossas vidas. Primeira lição que eu aprendo aqui é que existem coisas que precisam acontecer conosco. Existem coisas ruins. Escute isso. Quem é crente em Jesus aqui, levanta a mão. Pois guarde isso no seu coração. Existem coisas ruins que precisam acontecer comigo e contigo. Se aconteceram com Jesus, também vão acontecer conosco. Ou será que nós somos melhores do que Jesus? Somos melhores do que Jesus, igreja? Mas às vezes a gente esquece que não é. Aí Jesus passou por tudo isso e o crente não quer passar. O crente vê a dificuldade, a provação, e tem crente que diz: eu não aceito. Você o quê? Eu não aceito isso na minha vida. Maior do que Jesus. Jesus aceitou, mas tu não aceita. E ainda tem crente que faz ameaça. Ainda ameaça Deus. Ai, não vai mudar a minha situação, não? Olha, se não mudar, eu só dou uma semana na igreja, viu? Se não mudar a minha situação, vai me perder. Eu vou me desviar e nunca mais eu volto. Quero mais saber de ser crente não, viu? Eu dou 3 dias para responder minha oração. Senão não quero mais nem saber de ler a Bíblia, viu? Como se Deus fosse perder se eu voltar para o pecado. Como se quem fosse sofrer as consequências do meu afastamento dele fosse ele. Quem vai sofrer a consequência sou eu. Quem não pode se apartar dele sou eu. Quem não pode desistir de Deus sou eu. Senhor, se o Senhor quiser mudar minha situação, muda. Se o Senhor não quiser mudar, me dá força, porque eu vou continuar aos teus pés, Senhor. Então existem coisas que nós vamos ter que atravessar sim. Existem coisas ruins que nós vamos ter que experimentar sim. Porque se Jesus passou, nós também vamos ter que passar. Segunda decisão, ou lição que eu aprendo aqui, é que as coisas ruins que precisam acontecer na nossa vida, normalmente, são consequências das nossas decisões. Que decisões, pastor? Por exemplo, às vezes, tem coisa ruim que a gente tem que passar por causa de uma decisão errada que a gente tomou. É aquela famosa lei, como é o nome? Lei da semeadura. Plantou, é normal colher. Então existem coisas ruins que eu vou ter que experimentar. Por quê? Porque Deus me avisou, porque Deus me orientou e eu não escutei. A boa notícia é que agora eu vou passar com Ele. Ele vai me ajudar, Ele vai me dar força para enfrentar. Só que, escute isso, existem coisas ruins que nós vamos ter que passar por causa das nossas decisões corretas. Por causa das nossas decisões boas. Poderão vir coisas ruins para nós. É o caso aqui. Jesus cometeu algum erro? Jesus pecou alguma vez? Jesus errou alguma vez? Não. E ele diz: eu vou ter que passar por isso. É consequência de decisões certas que nós tomamos.
E às vezes as nossas decisões certas vão gerar inveja em alguém que vai nos perseguir. Vão gerar sentimentos ruins na minha vida e na tua vida. Às vezes porque você é um crente, no teu trabalho alguém não vai gostar de você. Às vezes na tua casa, às vezes na tua vizinhança, existem coisas ruins que vão acontecer porque nós erramos. Mas existem coisas ruins que vão acontecer porque nós acertamos. Foi como aconteceu com Abel. Abel foi assassinado. Por quê? Porque ele ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Você está disposto a sofrer porque o teu sacrifício agrada a Deus? Porque você quer fazer o melhor para Deus? Às vezes tem coisas que nós vamos sofrer que são ruins, mas que são consequências das nossas decisões agradáveis ao Senhor. Digamos que você estivesse afastado dos caminhos de Deus, e hoje você tem 30 amigos, mas nessa noite você decide se reconciliar com o Senhor. Nessa noite você decide aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Sabe o que pode acontecer? Amanhã você não ter mais 30 amigos. Amanhã você ter 5. Amanhã você ter 3. E amanhã você descobrir que, na verdade, você não tinha era nenhum, mas agora você tem, que é o teu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E uma família para estar com você em todas as dificuldades. Existem muitas lições que nós podemos aprender aqui. Outra delas é que as coisas ruins que precisam acontecer conosco poderão nos levar a coisas boas. Existem coisas ruins que acontecem conosco, que precisam acontecer, mas essas coisas ruins, elas acabam nos levando como uma correnteza para coisas melhores, para coisas boas. Por exemplo, a ida de José do Egito, de José para o Egito. Ele não era do Egito ainda. Foi algo ruim? Péssimo. Imagina ser vendido pelos seus irmãos. Você acha que eles podem fazer muita coisa, mas vender você, né? Aí já é demais. José foi. Foi uma coisa ruim? Foi. Mas trouxe o quê? Coisas boas. As provações que Jó enfrentou foram difíceis? Foram. Mas o que foi que elas trouxeram? No final do livro, Jó diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora que eu passei pelas dificuldades, os meus olhos te enxergam, os meus olhos te veem. As dificuldades poderão nos levar para mais perto de Deus, para coisas boas. Foi difícil Jesus ir para Jerusalém? Foi. Sofrer muitas coisas, sim. Ser morto, sim. Mas o que foi que isso trouxe? Vida. Ressurreição, primeiramente para ele, e não apenas para ele, mas para todos aqueles que decidem seguir Jesus. Pastor, mas por que você disse que as coisas ruins que precisam acontecer poderão nos levar para as coisas boas? Porque depende da forma como nós enfrentamos. Às vezes nós enfrentamos coisas ruins e nós não aceitamos. Coisas que Deus está permitindo na nossa vida e a gente não aceita. José aceitou? Sim. Jó aceitou? No final, sim. Jesus Cristo aceitou, ele disse: eu preciso passar por isso. Quando nós aceitamos o plano de Deus na nossa vida, aquilo que é ruim se transforma em bênção. Aceita. Se é Deus que está permitindo, para de reclamar, para de murmurar, para de se voltar contra Deus e diz: Deus, não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade na minha vida, porque eu sei que depois desse sofrimento vai vir vida, vai vir ressurreição para mim, e não apenas para mim, mas para aqueles que estão ao meu redor. Uma quarta e última lição que eu notaria aqui e compartilharia com vocês
é que as coisas ruins que precisam acontecer nas nossas vidas, elas não se comparam com as coisas boas que Deus quer nos dar. As coisas ruins que precisam acontecer nas nossas vidas não se comparam com as coisas maravilhosas que Deus está preparando para mim e para você. O sofrimento de José foi grande, sim, mas ele não se compara com a exaltação que José recebeu. As provações de Jó foram grandes, sim, mas elas não se comparam com o último estado de Jó. O sofrimento e morte de Jesus foi grande, enorme, mas ele não se compara com a vida que Jesus conquistou para mim e para você. Lá em Romanos capítulo 8, verso 17, o apóstolo Paulo diz: se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados. O que é maior, o sofrimento terreno ou a glória futura? Em 1 Timóteo capítulo 2, aliás, 2 Timóteo capítulo 2, Paulo vai dizer: se com ele perseverarmos, também com ele reinaremos. Quem persevera com Jesus aqui, reinará com Jesus no além. O que nós tivermos que sofrer aqui, não se compara com o que Deus está preparando para mim e para você. É por isso que nessa noite eu te animo a decidir seguir Jesus de perto. Porque simpatizante talvez até você tenha sido. Você tem simpatizado com Jesus. O grupo de louvor pode chegar. Mas Jesus não quer simpatizantes. Jesus não quer admiradores. Jesus quer seguidores. Jesus quer aqueles que vão segui-lo de perto. Mesmo sabendo que o teu seguir a Jesus talvez cause ou traga alguns espinhos. Sabendo, porém, também que apesar dos espinhos, Jesus está trazendo bênção para você que não se compara com aquilo que você tiver que passar. A recompensa será maior do que o sofrimento. A recompensa será maior do que a dor, do que a aflição. O derradeiro capítulo da vida de um servo de Deus não é a dor. O último capítulo de um servo de Deus é a vida, e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que nessa noite eu quero convidar você a seguir Jesus de perto. Pare de seguir Jesus de longe. Pare de ser apenas um visitante. Pare de ser apenas alguém que frequenta um local de culto. Isso é maravilhoso. Que bom que nós estamos aqui essa noite. Mas isso é apenas o começo do propósito maravilhoso que Ele tem na minha vida e na tua vida. Quem segue Jesus de perto no sofrimento, seguirá Jesus de perto na ressurreição. Eu quero o pacote completo. Eu quero Jesus por inteiro. Eu quero ir para onde Ele me enviar. Eu quero sofrer o que Ele permitir para mim. Se for preciso eu ser morto, eu serei. Mas no final, eu serei ressuscitado com Ele. Aceite Jesus por completo esta noite. Aceite tudo aquilo que Ele está trazendo para você. E se você estiver com medo, saiba que Ele veio primeiro. E o que você tiver que enfrentar, Ele já enfrentou. E Ele vai te dar forças para ir adiante. Enquanto nós estamos entoando um louvor ao Senhor, eu quero convidar aqui à frente você que está entregando a sua vida a Cristo hoje. Eu quero convidar aqui à frente você que estava seguindo o Senhor Jesus de longe, estava observando apenas. Mas hoje Ele te lembrou
que não foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para segui-lo bem de perto. E é o que você quer nesta noite. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador pela primeira vez, não há noite melhor do que hoje. E se você já fez isso no passado, mas fraquejou, Ele está aqui para te oferecer perdão. Ele morreu pelo perdão dos teus pecados. Se você quer renovar os teus votos com esse Senhor tão maravilhoso, a oportunidade também está sendo dada. Enquanto nós estamos adorando com um louvor, saia do seu lugar, venha até o altar e nós queremos encerrar orando pela tua vida. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba.